No capítulo anterior, Fang guiou Limoyu até os arquivos imperiais e eles entram junto na sala iluminada, cercado por estantes cheios de textos antigos. Então ela disse que aquele era o arquivo secreto da família real e quem nem mesmo o mestre dele tinha visto alguns textos guardados ali. Limoyu olha para os anciões e pensa que mesmo que eles estejam no nível 70, ele mesmo assim pode vencer esse chupingole sem sequer suar. Então Fang corre desesperada, ficando na frente de Limoyu, e ela abre os braços dizendo que esse menino era o general divino Limoyu e ele era discípulo de Kuang Shen e Deus Bai. Após 10 minutos se passarem, Limoyu estava parada em uma das passagens, olhando a paisagem montanhosa em silêncio. Então logo depois, com um pequeno sorriso, ele confirma que tudo estava acontecendo como ele imaginou, pois o exército de mortos-vivos já tinha limpado todos os caminhos da masmorra e ela estava prestes a evoluir. Fang, ao ver que a masmorra havia liberado a dificuldade infernal, ela abre um sorriso surpreso, pois a masmorra realmente havia evoluído. Ela repete isso 2 vezes como se ainda não acreditasse, enquanto os outros chupingoles observavam a evolução da torre, deixando-os animados por finalmente a dificuldade infernal ser liberada. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após a dificuldade infernal ser liberada, todo o Palácio Imperial estremece, chamando a atenção do Imperador Feng Yi, e ele então vai até a sala da masmorra junto com os outros anciões, perguntando o que será que estava acontecendo naquela caceta. Então Fang corre até o seu pai, o Imperador Feng Yi, e com os olhos abugalhados ela avisa que a masmorra havia sido atualizada. Então o Imperador, após entender toda a situação, ele manteve o olhar firme e disse que uma promessa precisa ser honrada, por isso ninguém deveria atrapalhar o general divino Limoyu enquanto ele estiver lá dentro. Logo depois é mostrado sua insatisfação com os heróis do império dele e ele ordena que todos os príncipes fossem enviados para o exército a fim de receber um treinamento adequado. Então ele diz que esses chupingoles do cão precisavam ficar mais fortes. Após entrar na masmorra agora atualizada para a dificuldade infernal, Limoyu sente que o ambiente agora estava totalmente diferente, pois uma energia vermelha tomava conta de todo o lugar, fazendo-o sofrer dano constante em Limoyu. Porém, ele é protegido por sua armadura de esqueleto. Porém, ele caminha em direção ao penhasco que mais ao fundo estava surgindo alguma coisa, mas não dava para ver o que exatamente era. Mas ao se aproximar, Limoyu se assusta, pois aquela energia era poderosa, fazendo perguntar o que caceta era aquilo. Então logo à frente uma orbe flutuante em meio à tempestade surge. Aquela era uma gema do tipo trovão, capaz de reduzir metade do dano elétrico e ainda capaz de dar a chance de uma habilidade para Limoyu. Ele pega aquele item sem hesitar, então a energia vermelha toma conta de todo o seu corpo e aquela gema começa a se fundir a ele, então as asas de relâmpago começam a surgir em suas costas, fazendo ele ganhar uma habilidade de voar por 1 minuto, porém com tempo de recarga de 10 minutos. Limoyu sorri e pensa que mesmo que seja por pouco tempo de voo, aquela habilidade era o suficiente para eles mandar aqueles Fidikenga dos capiroscos do abismo para a terra do pé junto com aqueles bandos de dragões frescos. Logo em seguida Limoyu decide testar aquela habilidade, então um par de asas surge em suas costas dando um impulso para ele para cima, e ele se movia tão rápido que ele comenta que parece que ele estava se teletransportando. Então, enquanto ele voava, Limoyu pensa que precisa coletar agora fragmentos de cristal e a chave da dança superior e os itens necessários para a sua terceira evolução de classe. Limoyu então avança como um raio em direção ao próximo objetivo, porém ele avista algo se aproximando dele. Então ele é surpreendido por uma massa escura que veio de cima, caindo com força quase atingindo ele. Porém ele se afastou no ar, então as asas de relâmpago se abrem mantendo ele parado, fazendo na verdade Limoyu perceber que aquilo era um inimigo, um macaco gigante coberto pelos pelos brancos, com os olhos brilhantes com a energia maligna e o corpo envolvido em faíscas escalantes. Então foi revelado que aquele era um chefe de nível infernal, chamado Macaco Relâmpago, e mesmo sendo apenas do nível 40, aquela fera tinha uma força e constituição de 60.000 pontos e agilidade de 40.000. Além de ele ter redução de dano físico e elétrico em 50%, ele tinha habilidade de velocidade, vitalidade e palma gigante do trovão. Então Macaco Anildo fica grudado na parede olhando para Limoyu putão. Mas de repente aquela criatura avança rugindo em direção a Limoyu,
Então ele reage de imediato fugindo do ataque daquela criatura, e em seguida ele ativa sua habilidade de maldição da lentidão. Então várias correntes rosas prendem aquela fera por um instante, e já sem perder tempo, Limoyu também ativa sua combinação de explosão de cadáver, junto com a trava da alma para tentar conter aquele inimigo. Então a grande onda de energia acerta o macaconildo fazendo gritar de agonia. E Limoyu comenta que estava na hora dele fazer esse fresco cair, então ele lança sua chama da alma ordenando para que seus guerreiros aproveitassem que ele cair no chão. O macaconildo foi atingido pelo ataque bem cheio, não dando tempo de reação para ele, ou fazendo cair com as forças no chão. Então logo em seguida vários guerreiros esqueletos saem rodeando o macaconildo, e sem perder tempo Limoyu também já ativa sua habilidade de golpe de fúria, finalmente finalizando aquela criatura sem dar chances para ele. Limoyu observa o corpo daquele chefe derrotado, e mesmo vitorioso ele não consegue ignorar a dúvida que persistia em sua mente, pois aquela batalha nem sequer tinha dado para o cheiro. Então ele fala que aquilo não faz sentido, pois o chefe da dungeon nem sequer o atacou assim que ele o viu, e que na verdade ele havia permitido que ele pegasse a gema relâmpago sem sequer contestar. Então Limoyu fica pensando por que o chefe não o atacou quando ele se aproximou da gema. Ele toma um susto, então rapidamente ele move em uma velocidade incrível, voando até uma fenda escondida entre os penhascos onde estava o chefe da dungeon, e lá ele encontrou exatamente o que ele estava imaginando, pois lá dentro tinha um item raro capaz de despertar o deus relâmpago, e ele pegou sem hesitar, confirmando que havia um propósito maior para o chefe estar nesse lugar. Com o item de despertar o chefe da dungeon em suas mãos, Limoyu comenta que agora só restava a chave para entrar lá. Então em seguida Limoyu continua explorando a dungeon, encontrando vários cristais do relâmpago ao longo do caminho, e após coletar aqueles cristais ele comenta que a dungeon estava quase acabando, porém de repente uma forte luz explode em sua frente, fazendo perguntar o que estava acontecendo agora. Mas Limoyu salta rapidamente tentando fugir daquela explosão, e o impacto lança ele para o ar, mas no centro daquela energia uma espada estava cravada no solo, rodeado por uma aura poderosa, deixando Limoyu chocado com aquela aparição. Então ainda meio perturbado ele se aproxima com cautela, pensando que aquilo dali pode ser uma armadilha. Mas uma energia poderosa pulsava ao redor daquela lâmina como se fosse um poder do antigo perigoso, e Limoyu se aproxima da espada cravada no chão, sentindo aquela energia selvagem pulsando ao seu redor, mas sem hesitar Limoyu agarra o cabo daquela espada puxando com força, e uma explosão de luz envolve seu corpo tomando conta de todo o local. E em seguida uma silhueta divina toma forma diante dele. Aquele era o deus relâmpago da dungeon, envolvido em eletricidade dourada. A presença daquele ser era poderosa demais, mas antes que aquela revelação daquele ser pudesse ser processada por Limoyu, um rugido corta o ar como se um ser poderoso também estivesse chegado. Então surge um tigre imenso envolvido por chamas azuis, saltando do céu aquele rei das feras desoladas. Então Limoyu pensa que aquele ser é tão poderoso que nem mesmo Meng conseguia enfrentar, porém o deus da dungeon avança em direção àquela fera rapidamente, fazendo o céu se abrir com a intensidade do choque entre as duas forças absolutas lutando entre si. O impacto da batalha entre os deuses do relâmpago e o deus das feras desolada foi avassalador, e várias explosões de luz dourada e azul tomam conta do céu, enquanto as duas entidades se colidiam com toda sua fúria. Mas aquele tigre rugiu avançando com suas garras envolvidas em uma chama azul, enquanto o deus respondia com um golpe cortante de pura eletricidade, e o choque entre eles rasgava o ar como se fosse nada. Limoyu apenas observava de longe tudo com seus olhos fixos naquela cena, mas para sua surpresa o deus do relâmpago havia sido derrubado por aquela fera, então sua presença divina começou a desaparecer e tudo o que restava era apenas o eco da sua derrota. A expressão de Limoyu ficou congelada e ele encarava aquele vazio com os olhos arregalados, incapaz de acreditar que aquele deus havia perdido aquela batalha contra aquela fera. Porém logo ele percebe que tudo não passou de uma ilusão, uma projeção criada pelo contato que ele teve com aquela espada. Aos poucos Limoyu começou a entender que aquela lâmina não guardava apenas o poder daquele deus, mas sim as memórias que ele teve em seu passado, um testamento da queda do próprio deus do relâmpago. Mas logo é revelado que aquela era a chave do Palácio Divino, então logo depois Limoyu começa a se teletransportar para fora da dungeon, e ele diz que um dia vai cumprir a promessa que ele tinha feito no passado, de um dia se livrar de todas essas criaturas chupingolas. Após Limoyu sair da masmorra, ele caminha entre os raios que estava cortando o chão, mas à sua frente Fang e o Imperador estavam aguardando, mas sem demonstrar emoção ele se aproxima com firmeza, mas ele havia acabado de evoluir aquela dungeon, e toda aquela energia estava cortando ao seu redor.
Ao se aproximar do imperador, Lin Yu se curva levemente mantendo o olhar firme. Então ele cumprimenta com respeito, dizendo saudações à sua majestade. E o imperador nem deixou o clima esfriar e já respondeu direto dizendo que Lin Yu não precisava de formalidades. Então ele elogia Lin Yu chamando de general divino, dizendo que ele ouviu muitas histórias recentes sobre sua força e que ele não esperava que alguém tão jovem fosse tão formidável. Mas Lin Yu apenas responde que ele ficava lisonjeado por seu elogio. Então o imperador pede desculpas a Lin Yu pelo incidente envolvendo Dong Fang, o príncipe Chupingole que estava aperreando ele no início. Ele diz que o comportamento daquele adotado não representava a família imperial, mas Lin Yu diz que ele já tinha visto Chupingoles pior. E Fang, ao lado do seu pai, apenas abaixa a cabeça, e o imperador então faz uma oferta direta para Lin Yu, dizendo que se o general divino precisar de alguma coisa pode falar diretamente com a filha dele, desde que esteja no alcance do império lhe será concedido. Lin Yu então agradece e diz que se ele também puder ajudar em mais alguma coisa bastava pedir, e o imperador gostou tanto da resposta de Lin Yu que ficou todo feliz, dizendo que a família real será como um amigo próximo do general divino Lin Yu. Em seguida ele diz que vai embora pois vai resolver umas coisas e que Lin Yu e Fang podem ficar conversando um pouco. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Peço a todos que deixem um like e se inscrevam no canal. Também quero que deixem um comentário falando se eu devo continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a trazer continuações futuras. Desde já agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.